estamos aqui para a nossa aula. A aula é Homem e Mulher os Criou. Esse é o título da nossa aula e nós vamos falar a respeito da questão da ideologia de gênero. Ideologia de gênero, que é um assunto extremamente sensível. Vamos agora partir para a nossa aula. Temos cerca aí de uns 30 minutinhos em que nós iremos falar sobre isso aqui no Instagram, abertamente, livremente, tá bom? Bom, o propósito dessa aula é explicar o que é ideologia de gênero e quais são as suas reivindicações e o impacto causado pela discussão de gênero, não somente na sociedade, mas particularmente nas igrejas e também nas escolas confessionais, aquelas escolas que seguiam pelo princípio cristão. E, no fim, eu quero sugerir algumas respostas bíblicas aos desafios que essa ideologia suscita entre os cristãos e de que forma nós podemos ajudar nossos filhos a crescer num ambiente que está tão contaminado por essas ideologias. Vamos começar tratando da questão de gênero. O que é gênero? O que é que nós queremos dizer com gênero? Bom, a gente tem que primeiro fazer a diferenciação entre sexo e gênero conforme tem sido feita pelos proponentes da questão e que tem conseguido uma ampla aceitação. Para mim não tem diferença entre gênero e sexo. As duas coisas são a mesma coisa. Mas os proponentes da ideologia de gênero, eles fazem uma distinção, que é a alma, que é o coração, o cerne da ideologia de gênero. Em outras palavras, eles dizem que sexo aponta para as determinações naturais e as diferenças biológicas entre homem e mulher. Sexo é aquilo que você é por nascimento. Então, é a sua herança genética, biológica, é isso que vai determinar o que você é, se você é homem, se você é mulher. Então, sexo é isso aí. Mas gênero é o papel que tanto o homem como a mulher têm e exercem na sociedade. Eles fizeram essa distinção. Sexo é uma coisa, gênero é outra. Sexo é o que você é por nascimento. Mas gênero é o papel que você representa na sociedade, E na literatura secular sobre a sexualidade humana, gênero tem gradativamente substituído sexo. Ou seja, as pessoas, em vez de dizer qual o seu sexo ou coisa dessa natureza, é qual é o seu gênero, porque o que interessa mais, de acordo com os proponentes dessa teologia, dessa ideologia, é o papel que você exerce na sociedade, como é que você se vê, como é que você se entende. Você pode ter nascido mulher, biologicamente você é uma mulher, mas em termos de gênero você se entende como um homem e você tem um papel masculino na sociedade, na família e assim por diante, não é? Então, em vez de falar de diferenças de sexo, as pessoas agora falam de diferenças de gênero. Diferença de sexo só tem dois, homem e mulher, segundo eles. Diferença de gênero tem inúmeras variações e combinações, como nós iremos ver mais adiante. Mas de onde vêm essas ideias, né? De onde surgiram essas questões e esse ponto de vista? Bom, a pergunta é como é que o conceito de gênero veio a substituir o conceito de sexo na nossa sociedade? Gente, na minha pesquisa, aparentemente foi o sexólogo, pois é, tem isso aí, né? Tem essa profissão. Foi o sexólogo neozelandês, ele é da Nova Zelândia, o nome dele é John Money. John Money, ele foi o primeiro a usar gênero com o sentido de sexo. Ele foi o primeiro a fazer isso. Em uma obra de 1955, veja só, é antigo esse assunto, né? Já em 1955, ele disse o seguinte, olha, o gênero é certo tipo particular da conduta do homem e da mulher. Gênero está associado não a sexo, que é determinado no nascimento, mas a maneira de se comportar e de se conduzir do homem e
da mulher. Então, veja como a coisa agora muda de figura, né? Essa diferença de sexo e gênero, ela foi explorada mais tarde pelo psiquiatra americano Robert Stoller. Ele escreveu um livro em 1968 que se tornou referência no mundo. O título do livro é Sexo e Gênero, Sex and Gender, onde ele diz que o sexo é biológico e que gênero é o que cada sociedade atribui a sexo. Gênero biológico. Sexo biológico. Gênero é social, comunitário. É alguma coisa que é decidido pela sociedade em geral. E aí decorre a seguinte questão. Desde que o gênero não é determinado biologicamente como o sexo é determinado biologicamente. Você nasce homem ou mulher, você nasce com todo o aparato masculino ou com todo o aparato feminino. Então, biologicamente, né, morfologicamente, você é homem ou mulher quando nasce. Então, isso aí não tem dificuldade de dizer. E esse aqui é menino, isso aqui é menina, né? Quando nasce, a gente já sabe quem é menino e quem é menina. Mas quem é que vai dizer o que é gênero, o gênero das pessoas? E a resposta é que gênero é algo atribuído. Não é uma coisa natural, mas é socialmente determinado. Masculino e feminino são papéis definidos em cada sociedade. Daí eles concluem, isso aí é o Robert Stoller, né? Ele conclui que gênero é um construto social, é uma construção da sociedade. Em outras palavras, aqui vamos para os exemplos agora para vocês verem. Uma pessoa pode nascer homem, quando nasceu, os pais disseram, é um menino, né? Ou até antes, né, pelo ultrassom, sabe que é um menino porque tem todo o aparato masculino. Nasce com os órgãos masculinos e, enfim, biologicamente é um menino. Mas essa pessoa, esse menino que nasceu, né, nasceu menino, em termos de gênero, ele pode depois se tornar feminino. Tanto por escolha dele, ele vai dizer assim: eu nasci homem, mas eu me sinto mulher. Eu sou uma mulher presa dentro de um corpo masculino. Tanto como escolha, como também por determinação social. E a partir daí, do neozelandês e depois do Robert Stoller, a palavra gênero é usada desde 1980 em estudos de grupos feministas, homoafetivos e marxistas sobre família e sexualidade, especialmente quando eles juntaram a isso as teses de Karl Marx e Friedrich Engels. Então, há uma mistura. A gente pode dizer que a ideologia de gênero ela está muito relacionada com as teorias de Karl Marx e também de Friedrich Engels. Em outras palavras, não é que essas determinações elas fazem parte, ou seja, dizer que a mulher nasceu mulher e ela tem que ser mulher e o papel da mulher é determinado pelo homem, tudo isso aí é usado pelos poderosos para oprimir os mais fracos, enfim, todo aquele discurso marxista, só que agora ligado à questão de sexo, não é? E agora, isso a princípio estava muito nos estudiosos, na academia, no pessoal que forma opinião e tudo mais. Mas foi a Judith Butler, uma professora da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, que deu popularidade a essa questão, né, da chamada ideologia de gênero. Ela, em 1990, publicou um livro que se tornou muito popular. O título é O Problema do Gênero. E foi aí que essa palavra gênero e essa ideologia gradativamente evoluíram para a atual configuração. Então, vocês viram aí, não é? Começa primeiro com definição de que sexo é biológico, gênero é um construto social. E a partir daí vem as consequências desse pensamento, né, que nós iremos explorar mais adiante.
Bom, então, o que é ideologia de gênero? Né? Creio que agora a gente já tem conhecimento suficiente, né? Já lançamos o pano de fundo para que nós possamos partir já para definições do que é ideologia de gênero. Para começar, vamos ser bem honestos e sinceros, os defensores desses conceitos, eles não gostam da palavra ideologia, eles dizem não é uma ideologia, é uma teoria de gênero, porque ideologia dá ideia de alguma coisa que não é científico, é alguma coisa subjetiva, e eles dizem que tem base científica, base empírica, e que, portanto, eles não gostam de usar a palavra ideologia de gênero, eles preferem teoria de gênero. Eles podem mudar né, o nome disso aí, mas continua dizendo exatamente as mesmas coisas, né? Então, eu vou usar o termo ideologia, porque é o termo que os conservadores, particularmente os cristãos, usam para se referir a esse tipo de ideia. Ideologia de gênero, na nossa definição, é a maneira de se ler e analisar a sociedade e a igreja partindo do pressuposto do gênero como um construto cultural e sociedade. Então, os defensores da ideologia de gênero, eles leem e analisam a sociedade, o que é uma ferramenta marxista, partindo do pressuposto do conceito de gênero, como sendo diferente de sexo. Gênero é um construto social. Então, a partir daí, eles fazem uma leitura da sociedade. E aí eles continuam, né? Então, esse pessoal diz assim, que o homem e a mulher biológicos são irrelevantes. Masculino e feminino são categorias determinadas pela cultura e, às vezes, com o auxílio das igrejas cristãs. Então, o pessoal da ideologia de gênero faz uma análise crítica do papel das igrejas, particularmente no que diz respeito, no que tange a posição da mulher, e diz que a igreja é responsável pela opressão das mulheres durante séculos, né? E assim por diante. O velho discurso que a gente já conhece. Então, homem e mulher biológicos são irrelevantes, não interessa como é que você nasceu. O que interessa é como é que você se sente e como é que você se compreende e como é que a sociedade vê você. Bom, então, dito isso, né, fica claro que a ideologia de gênero é uma filha do feminismo radical que apareceu nos anos 60 e 70. É dessa época aí, gente, que vem aquela declaração polêmica, né, da Simone de Beauvoir, ateia e feminista, né? Ela escreveu um livro, Le Deuxième Sexe, o segundo sexo, onde ela traz a seguinte frase, o seguinte parágrafo, veja só como é polêmico. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Ou seja, ela diz: ninguém nasce mulher, consequentemente, ninguém nasce homem. A pessoa se torna homem ou a pessoa se torna mulher. Ou seja, mesmo que você nasceu homem, você se torna mulher se você quiser, se você sentir, se a sociedade aceitar e assim por diante, né? Então, veja só, isso aí foi dito pela Simone de Beauvoir, uma frase muito polêmica, mas que define bem o que é que a ideologia de gênero pensa. Eles dizem que, sem dúvida, existem dois sexos. Eles não negam isso, que aí é querer tapar o sol com a peneira, né? Mas gênero, há muitos. Sexo, dois, homem e mulher, masculino e feminino. Mas gênero, você tem homossexual, heterossexual, masculino, feminino, bissexual, trans, metrosexual, e aí vem uma série de definições de categorias novas, de combinações, recombinações. Uma pessoa que nasceu mulher, mas se sente como um homem que gosta de homem.
E aí, imagine as possibilidades, né? Dá aí uma progressão geométrica de quantas possibilidades isso aí pode trazer. E esses gêneros, eles não são biológicos, ninguém nasce assim, mas são naturalmente, mas são socialmente determinados. Socialmente determinados. Muito bem, agora vamos para o papel da mulher, né? Vamos para o papel da mulher, porque tudo começou exatamente por aí, né? Bom, segundo os defensores da ideologia de gênero, peraí, gente, deixa eu só beber uma aguinha aqui, que a garganta está raspando. Bom, segundo o pessoal defensor da ideologia de gênero, as sociedades patriarcais, especialmente aquelas que foram influenciadas pelo cristianismo histórico e tradicional, têm usado essa distinção entre sexo e gênero para perpetuar a dominação do homem sobre a mulher. Sendo assim, a igreja cristã é tão responsável pela dominação feminina, pela dominação masculina, como pela opressão feminina, a opressão feminina. O papel que é imposto à mulher pela cultura cristã e pela sociedade ocidental, que é a nossa, precisa ser desconstruído para que as mulheres se tornem livres para elas escolherem o que elas quiserem ser. A sociedade, então, segundo aí o pensamento dos ideólogos de gênero, a sociedade tem imposto um único papel às mulheres, que em alemão é Kirche, Kinder e Küche, cozinha. Igreja, crianças e cozinha. Então, veja só, esse pessoal da ideologia de gênero, ele diz que a igreja cristã, e a gente sabe que o cristianismo histórico, ele diz que Deus criou o homem e a mulher iguais, mas com papéis diferentes. A mulher é a ajudadora do homem, e o homem é o cabeça da mulher, é o líder da casa, é o líder da igreja, e assim por diante. Então, o pessoal da ideologia, os feministas dizem que esse tipo de discurso é um discurso opressor, que é usado pelos homens para manter a sua dominação e opressão. Veja como parece com o discurso do marxismo, né? Só que lá eles falam do poderoso e do oprimido. Aqui é o homem oprimindo a mulher. Então, para que a mulher seja livre, se a mulher. Sim, aí, historicamente, qual é o papel da mulher na sociedade? Ter filhos, cuidar da cozinha e ir para a igreja com o marido. Então, culpa do cristianismo tradicional, porque impediu que a mulher se tornasse plena. E se a mulher quiser estudar, se a mulher quiser ter um emprego, se a mulher não quiser ser mulher, né? Se ela quiser ser homem e assim por diante, né? Então, ideologia de gênero, ela culpa a igreja por essa opressão e diz que tem que ser desconstruído não somente a sociedade, o efeito do cristianismo na sociedade, mas a própria igreja e o cristianismo precisa ser desconstruído, porque eles são responsáveis por essa opressão, não é? E aí, aqui talvez fosse interessante a gente dizer que os apologistas, aqui eu vou falar de educação neutra, talvez seja o melhor momento aqui, os apologistas da ideologia de gênero, eles desenvolveram sistemas e métodos próprios para alcançar essa meta que eles têm. Né? E veja só, aqui é o marxismo cultural, não é? Aqui é o marxismo cultural. Em vez de uma revolução e tudo mais, essas ideias, primeiro, elas ganham as universidades, depois os meios de comunicação, depois os artistas, os filósofos, os músicos, e a partir dali filtra para a sociedade em geral. Né? Essa é a proposta do marxismo cultural, em vez do marxismo clássico, que propõe a luta de classes. O marxismo, chamado marxismo cultural, ele propõe que a gente tome, né, que eles tomem os meios de comunicação, a educação, enfim, as artes, toda a parte de humanas, e com isso aí vai mudando a sociedade, vai equipando a sociedade com o passar do tempo, né? Eles têm se mantido, os ideólogos de gênero, muito ativos, influenciando e mudando as políticas governamentais,
a educação pública, a criação de filhos, a opinião pública e as igrejas de grande influência. O que eles querem é abolir a dominação masculina e as distinções sexuais e impor a agenda homoafetiva. É isso que eles propõem. Então, veja como funciona isso. Dentro dessa perspectiva, as crianças devem ser criadas e educadas de forma neutra, para que elas mesmas escolham mais tarde o gênero delas no futuro, independentemente da idade dos seus corpos, não é? Essa ideologia, ela recomenda à escola não classificar os alunos em meninos ou meninas, mas chamar de crianças, né? As roupas e as cores das roupas, os brinquedos, o banheiro, é melhor que sejam compartilhados igualmente por ambos os sexos, sem aquelas conhecidas marcações que separam um do outro, né? Dentro da cultura tradicional. Então, tem pais que seguem essa filosofia, né? que seguem essa ideologia, e o que é que eles fazem? Eles não definem, mesmo que eles tenham um menino, né? O menino nasceu, mas eles não vão tratar como um menino, vão tratar como uma criança neutra. Não importa que nasceu o menino. E só mais tarde, quando a criança crescer mais um pouco, é que ela vai dizer se ela quer ser menino ou quer ser menina. Gente, veja que absurdo, né? Que absurdo. Na hora que as pessoas tiram o referencial da palavra de Deus, na hora que Deus é deixado de lado, Deus na sua revelação em Cristo Jesus, pode tudo, né? Como disse aí, eu creio que foi Nietzsche, se Deus não existe, tudo é possível. Então, como eles não acreditam em Deus, não tem referencial fora de nós. Então, nós somos guiados pelos desejos, pelas paixões, pelas ideias, né? E as pessoas chegam para nesse absurdo, né? Esse absurdo aí de dizer que mesmo que a pessoa nasceu mulher, mas ela se sente homem, né? E às vezes se sente um homem que gosta de homem ou um homem que gosta de mulher, e por aí vai, meu pai, né? Onde nós estamos. A gente tem que pedir a Deus misericórdia mesmo. E são desafios que a igreja enfrenta e a gente precisa estar firme para isso aí. De fato, isso aí é uma ameaça muito grande, né? Para os cristãos. Agora, eu quero aproveitar até um comentário aí que eu estou vendo aqui para dizer o seguinte. Lá em Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que o pior castigo que Deus pode dar a um pecador é dizer para ele, seja feita a tua vontade. Em Romanos 1, o apóstolo Paulo diz que Deus entregou a humanidade aos seus próprios desejos, porque a humanidade virou as costas para Deus. Veja lá, Romanos capítulo 1, verso 24, verso 26 e verso 28. Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. Porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus, a revelação que Deus fez de si mesmo na natureza. Então, Deus entregou o homem aqui é genérico, né? As pessoas, aos desejos do seu próprio coração. Aí, Paulo diz, né? E aí as mulheres deixaram o uso natural e, né, passaram a ter relações entre si, e os homens também passaram a ter relações entre si. Então, da perspectiva bíblica, essa falta de limites e a quebra da delimitação, isso mesmo, né? Da marcação, da definição do que é macho e fêmea e sexualidade, isso foi borrado completamente, né? Acabou, uma vez que as pessoas foram entregues ao seu próprio coração por haverem rejeitado o conhecimento de Deus. E aí você vê todo esse tipo de absurdo. As pessoas estão perdidas, né? As pessoas estão perdidas, falta uma direção, falta firmeza, elas não sabem quem elas são, a confusão é muito grande. Há pessoas que passam a vida toda procurando entender qual é a identidade delas, o que é que elas são. Isso aí, hoje em dia, a identidade sexual é algo fluido. Hoje você é uma coisa, amanhã você pode ser outra. E vocês pensam que isso traz liberdade? Ao contrário, frustração, angústia, desespero, porque as pessoas foram feitas.
elas foram feitas para ter sentido na vida, significado, para ter uma identidade, para saberem quem elas são e viver de acordo com isso aí. Agora, uma vez que você tira o primeiro referencial, que é sexo biologicamente definido, e aí então, como em cascata, né, como dominó, em cascata, as pessoas vão removendo todos os conceitos e todas as definições claras, evidentes e normais, e o resultado é essa relativização, essa confusão que nós temos hoje aí, para desespero dos pais e que tem filhos, né, que de repente se dizem, né, que não saem do armário, né, a expressão que já se usa há muito tempo, o que coloca muitos pais em desespero, particularmente os pais cristãos. Essas questões de gênero, elas têm sim causado um impacto global, né? E tem alcançado as igrejas e os cristãos ao redor do mundo, não somente no contexto ocidental. Nós podemos perceber diversos perigos sociais e consequências do crescimento contínuo dessa ideologia e a sua influência social e cultural em todos os continentes. Por isso, então, em que é que essa ideologia, ela, num certo sentido, representa um desafio e uma ameaça para a cristandade? Quando eu falo cristandade aqui, eu falo cristandade histórica, que aceita a Bíblia como palavra de Deus, porque tem uma parte da cristandade que está de braço dado com a ideologia de gênero, né? Braço dado. Então, quais são as ameaças que a gente percebe? Primeiro, todas as diferenças sexuais naturais criadas por Deus de acordo com a Bíblia estão sendo ameaçadas e abolidas. Você pode se reinventar, você pode ser o que você quiser. Então, aquilo que está escrito lá em Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, esqueça. Ideologia do gênero, ela acaba com essa distinção e diz que isso aí, quem define é a pessoa e não o nascimento dela, não é? O nascimento dessa pessoa. Segundo, não é difícil de perceber que quem mais sofre com isso é a família. E a criação dos nossos filhos se torna cada vez mais difícil e os valores cristãos são desafiados. Quem, no fim, quem sofre mais é a família. E, gente, à medida que as famílias se tornam enfraquecidas, elas são pulverizadas, destruídas, a sociedade enfraquece também. A sociedade enfraquece também. E, consequentemente, a igreja também enfraquece. Então, uma terceira ameaça que eu percebo com a ideologia de gênero é que ela promove o relativismo absoluto em termos éticos, ou seja, não tem mais certo ou errado nesses assuntos. A ideologia de gênero, ela representa, no final das contas, um ataque severo à cosmovisão bíblica, ataque feito pela cosmovisão pagã, que vê o mundo essencialmente como uma realidade. Você sabe qual é a maior diferença entre o cristianismo e as religiões pagãs, as religiões antigas e da nova espiritualidade? É a questão das distinções. O cristianismo, ele se baseia em uma série de distinções. Primeiro, Deus não é o mundo, Deus não é o mundo. O homem não é mulher. O homem não está no mesmo pé dos animais. Existe o certo e existe o errado. O cristianismo é baseado em distinções. Já a ideologia de gênero, influenciada pela espiritualidade pagã, ela acaba com todas as distinções, a começar dessa questão da distinção entre homem e mulher. Então, ela é monista, é o nome que a gente dá, não é? Enquanto que o cristianismo vê a realidade dessa perspectiva, que há diferenciações, a ideologia de gênero, ela entende tudo como um círculo só. Não há distinção. Não é você é o que você quer, não há certo, não há errado, e, portanto, tudo é extremamente relativo. Olha, o cristianismo, ele se baseia nessas distinções. E sem isso,
nós, por exemplo, entre certo e errado, ímpio e temente a Deus, céu e inferno, então, verdade e erro, cristianismo é baseado nisso. Ideologia de gênero acaba com isso aí. Bom, em quarto lugar, nós perguntamos quais são os interesses maiores por detrás da desconstrução da heteronormatividade e a implantação da homonormatividade. Existem interesses aí. Né? Eu li uma vez uma tese, né, de um professor da Universidade Federal de Goiás, no tempo que eu era pastor lá em Goiânia, eu esqueço o nome dele, mas... E ele mostrava como interessa economicamente aos grandes conglomerados econômicos essa agenda da ideologia de gênero e, particularmente, da homoafetividade. Porque uma pessoa que não tem família, não tem filhos, não tem compromisso, ela tem mais dinheiro para gastar, para consumir, para viajar, para sair de férias e assim por diante. Foi uma tese interessante. Eu não posso dizer que corresponde totalmente à realidade, mas sempre me chama a atenção e eu me lembro quando eu trato desse assunto, dessa tese, né, não sei se de mestrado, acho que foi de mestrado lá da Federal. Bom, é isso aí que a gente pergunta, né, o que é que está por detrás. Bom, gente, agora a partir de agora eu vou falar o que é que está realmente em jogo, né? O que é que nos preocupa e o que é que está realmente por detrás. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, gente querida.